muito bom poder estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado um pouquinho os cultos de sábado, eu tenho ouvido algumas das mensagens e eu tenho celebrado ao ver o que Deus tem feito na igreja, aos sábados aqui no meio de vocês. Eu cresci aqui nessa igreja e eu vejo que no meu tempo faltou um pastor Felipe, um pastor Guilherme. E eu não estou culpando, o fato daquela época a igreja não ter tido pastores tão dedicados, aos jovens, aos adolescentes da igreja, pelo fato de eu ter... teve uma época que eu me desviei e eu andei longe de Deus. Eu não estou culpando, a igreja por causa disso, não é isso. Mas eu acho que se eu tivesse, tido talvez momentos como vocês estão tendo hoje, talvez teria sido um pouquinho mais difícil ter tido o desejo que eu tive de ter ido lá fora. Vocês estão tendo um privilégio muito grande, de ter pessoas que amam a Jesus e que se dedicam à obra e que estão aqui pagando um preço por vocês. E é muito bonito ver o que Deus está fazendo no meio de vocês. Então eu tenho me alegrado muito, em ver o mover de Deus, aqui na igreja, nesse tempo. E eu tenho orado por vocês e eu me alegro por tudo aquilo que Deus tem feito. Amém? Eu quero falar rapidamente. Hoje quem vai pregar é a Valesca. Nós estávamos orando, preparando a palavra para o culto e preparamos uma palavra especificamente para esse culto. E enquanto nós estávamos preparando essa palavra, nós entendemos que a Valesca deveria ministrar hoje, tá bem? Mas eu vou estar fazendo uma introdução, falando um pouquinho, do nosso trabalho, tá bem? Nós saímos do Brasil em 2010, no próximo slide. Bom, para quem não conhece, ali está o João Pedro, eu ia falar ali, mas aqui eles estão sentados aqui, O João Pedro e a Azaf, os nossos filhos, eles têm participado dos cultos aqui. Não, agora vocês vão ficar em pé, fiquem em pé aí, João Pedro e Azaf. Olha aí. Joia, valeu. E quando nós fomos para a África, eles tinham 2 anos, o João Pedro e o Azaf tinha 5 meses. Então, praticamente, eles cresceram no continente africano, E na próxima foto, vocês vão ver um pouquinho a nossa trajetória. Ixi, pulou bastante. Tem alguma coisa errada aí. É uma foto que... Isso, essa daí. Então, nós saímos do Brasil, fomos para a África do Sul, quando a gente... foi aprender inglês ali. Nós fazemos parte de uma organização chamada MIAF, Missão para o Interior da África. É uma agência que começou com missionários ingleses. Essa agência tem mais de 125 anos trabalhando no continente africano, são mais de 800 missionários. É uma agência muito organizada, estruturada ali. E por causa disso, nós tivemos que aprender o inglês. Nós começamos a aprender aqui no Brasil, antes de ir para lá, mas não foi o suficiente, aí a gente teve que ficar um tempo ali aprendendo inglês. Depois de 1 ano, então, nós fomos para Madagascar. Não conhecíamos nada de Madagascar, além daqueles filmes, que quase todo mundo já assistiu, Madagascar foi um lugar muito legal para nós, foi um tempo que a gente aprendeu mesmo a viver, num campo, exercendo um ministério transcultural, mas também foi muito difícil, Por quê? Porque foi a primeira vez que a gente estava trabalhando mesmo, em um lugar fora do Brasil. Eu tinha um sonho, por exemplo, quando nós... parece o Martin Luther King agora, Eu tenho um sonho, Mas quando eu trabalhava aqui em Campo Grande, eu trabalhei aqui na primeira igreja um tempo, aí eles me enviaram para um outro lugar, para um bairro, para plantar uma igreja, e foi um tempo muito legal, porque eu fui para lá, trabalhei ali, plantei uma igreja ali, aquela igreja cresceu, gerou frutos, o trabalho, treinamos líderes, e hoje se tornou uma igreja, naquela época se tornou uma igreja independente. Então eu falei, eu vou chegar em Madagascar, legal, vou fazer a mesma coisa, Vou para um lugar que não tem igreja, vou plantar uma igreja, a igreja vai crescer, vou levar o evangelho. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem assim. Por quê? Primeiro, as pessoas não falavam português, nem o inglês que eu tinha acabado de aprender. Então eu tinha que começar tudo de novo, aprendendo uma nova língua. E uma língua que você não vai simplesmente numa escola aprender, é uma língua que não tem gramática, por exemplo. Você não vai numa livraria e fala, eu quero um livro de Malgache, que é a língua de lá. Então você tem que aprender na rua, gravando as pessoas, A gente aprendia algumas frases, o que é isso daqui, o que é aquilo ali.
Então você vai na feira e pergunta, o que é isso daqui? Aí a pessoa responde, você vai gravando, aí você vai ouvindo, tenta repetir. E é muito difícil esse processo de aprendizado, né? Demorou 2 anos para a gente começar a falar. Então como que você vai plantar uma igreja assim rapidinho? Não é assim que funciona, né? Então foi um tempo de crise para nós, porque as coisas de Deus não acontecem no nosso tempo, né? Acontecem no tempo de Deus. Além disso, nós trabalhávamos com pessoas de diversas partes do mundo, né? Da Europa, da América, de diversos países. E então teve um tempo também de choque cultural, onde a gente teve que aprender a trabalhar com pessoas diferentes de nós, pessoas de diferentes culturas, pessoas que têm um jeito diferente de trabalhar, que têm um jeito diferente de ser, né? Então foi um tempo de muito aprendizado. Então ficamos em Madagascar 6 anos. Eu gosto de lembrar que Madagascar é o lugar mais bonito que a gente já conheceu, mas também é o lugar mais pobre. Mais pobre, é um lugar que as pessoas brigavam pelo nosso lixo, né? Literalmente. Porque lá não tem coleta de lixo como tem aqui, né? Que a pessoa vai na sua casa pegar o lixo, né? na sua lixeira. Então lá a gente tinha que levar o lixo em alguns lugares e as pessoas literalmente ficavam esperando a hora que a gente ia levar o lixo lá, irmãos. E tinha crianças, adultos já brigando pelo lixo que a gente ia jogar, né, na esperança de achar alguma coisa para comer. Então é um lugar muito triste em relação a isso, né? Então foi um tempo de muito aprendizado. Depois de 6 anos em Madagascar, nós entendemos, né, que Deus estava nos chamando para um outro lugar. Em oração, conversando com a nossa liderança, nós fomos então para Uganda. Em Uganda nós ficamos ali 5 anos. Em Uganda nós participamos de uma equipe de liderança da nossa organização, e o meu trabalho em Uganda basicamente foi ser pastor de missionários, né? Eles me convidaram para fazer parte de uma equipe onde o meu trabalho era cuidar das nossas equipes de missionários que moravam em países em volta de Uganda. Então foi um tempo em que eu viajei bastante, eu visitava vários países em volta de Uganda, visitando as equipes. Além de pastorear, nós cuidávamos dos trabalhos que eles estavam fazendo, né? Então, fazíamos avaliações, pensávamos nos projetos, cuidávamos de projetos futuros também. Então, visitávamos lugares antes dos missionários chegar, preparávamos os lugares antes dos missionários chegarem, né? Então, isso são assim lugares isolados, lugares de difícil acesso. Então, foi um tempo também muito legal, porque eu gosto de viajar. Mas não são viagens assim, que você viaja em hotel 5 estrelas, né? Que você viaja com conforto, que você... são viagens difíceis também, né? Viagens que você vira e mexe e fica doente, porque você não tem acesso à água limpa, à comida, né? Nos melhores restaurantes. Então, são desafios, né? Mas eu gostei desse tempo em que Deus estava me usando dessa forma, né? Foi um tempo muito legal. Além disso, né? Deus usou um amigo que um dia me convidou para conhecer um trabalho em um campo de refugiados. E ele falou, Rodrigo, eu tenho desenvolvido um trabalho lá com crianças, você não quer ir lá comigo? Eu falei, olha, eu não sei trabalhar com crianças, eu não tenho dons nessa área, né? Ele falou, não, mas vamos lá, você vai gostar, tal. E eu fui com ele nesse campo. É um lugar muito grande, irmãos. Tem, assim, 80 mil pessoas nesse campo. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu vi que já tinha várias igrejas pequenininhas, né? E aí eu fui visitar essas igrejas, conversar com os pastores, e eu percebi que a maioria dos pastores, na verdade, eles eram analfabetos. E aí, Deus tocou no meu coração para ajudar esses pastores, né? Levando um treinamento para eles. E aí eu conversei com o meu amigo, eu falei, olha, eu quero ajudar você no seu ministério aqui, mas não com as crianças, mas com os pastores. E ele falou, como assim? Aí eu compartilhei com ele a visão e ele topou. E aí nós começamos um treinamento de pastores ali. Então todo mês a gente viajava, ficava uma semana com os pastores. Fizemos isso por 1 ano. E aí no final de 1 ano a gente falou para os pastores, olha, nós vamos fazer uma festa aqui para celebrar o final do treinamento. E aí os pastores falaram assim, ó, legal, então vocês vão trazer os diplomas? Aí eu falei para eles, olha, não é bem um diploma, né? Porque foi só um curso, não foi uma faculdade, não tem um reconhecimento de nenhuma organização. E aí o líder dos pastores lá falou para mim, olha, missionário, pode ser que nenhuma organização nos reconheça, mas Deus reconhece tudo que a gente fez aqui. Então a gente quer um diploma.
E aí eu falei, bom, tá bom, eu posso fazer. Ele falou, tem mais, a gente quer uma formatura. E aí eu vi que ele estava, né, animado, e ele falou, missionário, a maioria de nós nunca ganhou um diploma na vida. E talvez nunca mais ganhe outro. E talvez nunca mais ganhe outro diploma. Então, por favor, vamos fazer uma festa de formatura. E ele falou, não se preocupe, a gente vai preparar a festa. E eles prepararam a festa, e nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo dessa festa. E para nós, irmãos, aqui no Brasil, parece uma coisa até assim meio brega, né? Uma festa de formatura, assim, as pessoas andando com a roupa na rua, e eles saíram dando voltas no meio da rua lá, porque eles queriam mostrar para as pessoas. Na verdade, eles marcharam com aquelas roupas, pessoas em volta cantando, eles cantando, porque eles queriam mostrar para as pessoas, eles estavam tão orgulhosos daquilo que eles conseguiram fazer, né, daquilo que eles conseguiram alcançar, que eles marcharam nas ruas, e aí fomos para uma igreja, e aí fizemos um culto, uma festa muito legal, eles fizeram um bolo, né, vocês vão ver um bolo de formato de uma Bíblia, e foi muito legal, né, e a gente vai ver esse vídeo agora para vocês terem uma ideia de como foi essa festa. Amém. Amém. E aquele foi um dia assim muito legal, um dia de muita emoção na vida daqueles homens, e tinha uma mulher também que se formou, né, naquele dia. Foi uma formatura para eles, e foi muito legal. E eu não sabia o que Deus estava fazendo, irmãos, porque através daquele projeto, Deus estava me preparando para aquilo que ia acontecer no Quênia. E quando veio a pandemia, muita coisa mudou, porque lembra que eu falei que o meu trabalho era viajar, né? Então eu não consegui viajar mais, né? Aquele trabalho viajando, visitando as equipes missionárias precisou parar, então eu não viajei mais. Esse trabalho com os pastores precisou parar também, porque o governo fechou esse campo de refugiados, ninguém entrava e ninguém saía de lá, né? Então a gente não conseguiu retornar lá. E muita coisa ficou parada. A gente pensou em vir para o Brasil, mas a gente olhava para o Brasil, parece que as coisas aqui estavam mais difíceis do que lá. A gente resolveu ficar em Uganda. E aí a nossa organização nos chamou para irmos para o Quênia, porque lá existia uma escola bem grande, onde os nossos filhos estudam. É uma escola para filhos de missionários. Então, os missionários que moram em lugares isolados, onde não tem escola, eles mandam os filhos para lá. É um internato, né? Onde os filhos estudam ali, passam 3 meses ali e 1 mês com os pais. 3 meses lá, 1 mês com os pais. Os nossos ficam com a gente porque a gente mora lá, né? Mas é uma escola muito grande, existem cerca de 100 missionários morando nessa escola para cuidar dos filhos de missionários. E aí eles falaram, Rodrigo, vem para cá então, continuar esse trabalho de cuidar dos missionários aqui nesse lugar. E aí chegando lá, eu conheci um outro missionário, um brasileiro chamado Antônio, e adivinha o convite que ele me fez? Ele falou, Rodrigo,
eu queria muito começar um treinamento de pastores aqui no Quênia, mas eu nunca fiz isso. Você tem ideia de como faz isso? E eu falei assim, olha, eu estava fazendo isso em Uganda, aonde que você quer fazer isso? E aí ele começou a me levar nas viagens que ele fazia, e eu comecei a ensiná-lo aquilo que eu estava fazendo, e foi muito legal, e esse trabalho começou a crescer, e nós recebemos então o convite da Convenção Batista Queniana, para que a gente pudesse expandir esse trabalho para outros lugares, e hoje nós estamos treinando, irmãos, muitos pastores. E na verdade nós até pedimos para a nossa organização para que eu pudesse me dedicar exclusivamente a esse ministério. Eu tenho algumas fotos ali, pode passar um pouquinho desse trabalho. Então hoje nós estamos morando no Quênia, já estamos lá há 2 anos. Esse é o lugar onde nós moramos, né, a nossa base, estamos mais ou menos a 2 horas da capital, né, o lugarejo onde a gente mora se chama Kijabe. Esse é um vulcão adormecido que fica mais ou menos uns 15 quilômetros da nossa casa. Esse foi o último treinamento de pastores que nós fizemos. Nós tínhamos 90 pastores. O que acontece no Quênia, irmãos? E não só no Quênia, em outros países da África também. Cerca de 90% dos pastores nunca receberam um treinamento para serem pastores. Então, aqui nós temos um privilégio, né? Você tem o privilégio de receber mensagens, estudos de pastores que foram treinados, né? Lá eles não têm o mesmo privilégio, e é isso que nós temos feito ali então, literalmente estudando a Bíblia com esses pastores. Pode passar. Essas são algumas fotos dos últimos treinamentos que fizemos ali então. E agora todo treinamento que a gente faz, a gente leva um certificado. Geralmente no final dos treinamentos eles levam presentes para nós também. E eles são muito generosos. Vocês estavam falando sobre generosidade, né, no sábado passado. Foi no sábado passado, né? Dentro daquela cesta, eles estavam dando para nós potes de mel, né? Existem alguns projetos que eles fazem para produzirem mel. E um dos potes que eles nos deram, irmãos, mais ou menos assim, desse tamanho, equivale mais ou menos um mês de salário de uma pessoa ali. Só para vocês terem uma ideia da generosidade desse povo, o quanto eles se esforçam também para darem o seu melhor para nós. Quantas vezes eu visitei pessoas assim em lugares remotos, que a pessoa às vezes criava uma galinha, era tudo que ela tinha, uma galinha, e ela ia lá e matava aquela galinha para fazer uma refeição para mim. E às vezes ela trazia aquela refeição para mim e esperava eu comer para servir o resto da família, né? Então assim, era até difícil comer aquela refeição. A gente comia aquilo constrangido, né? Porque todo mundo ficava ali, olhando a gente comer com alegria. Eles estavam nos dando aquilo como um presente, né? Eles são muito generosos. Pode passar. Aquele é o missionário Antônio, né? Tem sido meu parceiro de ministério. Essa é uma refeição que a gente serve para os pastores ali. Aquela é uma massa que a gente faz com farinha de milho, né? Não é muito gostosa, mas vamos lá. Pode. A Valesca está me lembrando que lá a gente tem que comer com a mão, né? Eles comem com a mão. Geralmente a gente oferece para os pastores também cestas básicas, para que eles possam levar para suas famílias. Essas esteiras é onde eles dormem durante o treinamento, né? Não assim, durante o treinamento, quando a gente está ensinando, mas à noite, né? Porque eles ficam com a gente uma semana, e aí à noite eles dormem na igreja. Geralmente a gente está fazendo o treinamento, e não só assim, poxa pastor, porque vocês não levam um colchão, né? Mas é o jeito que eles dormem também, né? Eles usam essas esteiras nas suas casas também. Essas são as cestas que nós damos para eles. Aqui eu queria compartilhar com vocês alguns pedidos de oração. Esse é o nosso carro que a gente tem usado ali, né? Ele para mais tempo na oficina do que com a gente, né? Então ore por isso. Nós temos orado ao Senhor, pedindo ao Senhor um carro novo, né? Um carro que nos ajude, porque os lugares onde a gente vai são lugares remotos, lugares mais distantes, e a gente precisa de um carro mais forte. Essa é a última vez que a gente foi na oficina, eu tive que fazer uma reforma na parte elétrica, porque o carro tinha pego fogo, né? Então, ore por nós. Na próxima foto, acho que tem o carro que nós queremos. Pode mudar. Esse é o carro que nós queremos. Nós ainda precisamos de R$72 mil para comprar esse carro. Esse é o carro de um missionário que está indo embora
Ele é o mesmo carro do nosso, mas é bem mais novo, é 2014. Então orem por isso, tá bem? É um missionário que está indo embora, canadense, ele vai embora em julho. Então temos até julho para levantar esses R$72 mil. Então orem por isso, tá bom? Esse é um outro ministério que a Valesca tem desenvolvido. Eles lançaram um livro agora em Brasília. Algumas semanas nós estivemos lá e lançamos esse livro lá. Tem lá fora, amor? Lá fora, no final do culto, se você quiser comprar esse livro, você vai ter acesso lá. Nessas viagens que eu fazia em Uganda, a Valesca começou a fazer alguns vídeos no YouTube e começou a postar esse vídeo, né, para compartilhar com outras pessoas como era a vida missionária. Nisso, algumas mulheres começaram a entrar em contato com a Valesca, outras missionárias, e esse grupo cresceu e se tornou um grupo um movimento, né, de mais ou menos 800 mulheres missionárias, né, em mais de 58 países. Hoje elas formaram uma associação, elas se reúnem mensalmente. A maioria delas nunca se encontraram na vida, né, no mundo real, só no mundo virtual. A Valesca formou uma equipe, né, daquelas mulheres que estão ali nas fotinhas pequenas. A Márcia Carrilho faz parte dessa equipe, né, que é missionária aqui da igreja também. E elas estão produzindo materiais, né, para ajudar mulheres missionárias que estão saindo para o campo, outras que já estão no campo, e também materiais para a igreja local, treinar missionários, materiais para a igreja que quer aprender um pouquinho mais desse universo missionário, né, e esse livro é um deles. Então, se você quiser adquirir esse livro, né, vai estar lá no final do culto, né, ali no balcão ali atrás, né? Joia. Então, orem por esse treinamento, né? Nós precisamos de recursos, temos viajado bastante. Às vezes as pessoas nos perguntam, né? Missionários, por que vocês não estão aqui sempre na igreja? A gente quase não vê vocês aqui, toda hora vocês estão viajando. Justamente porque a gente tem divulgado os nossos projetos em algumas igrejas, né? A primeira igreja, a nossa igreja é enviadora, vamos dizer assim. Então, eles nos dão a maior parte do nosso sustento, cerca de 30%. Os outros 70% nós formamos parcerias com igrejas, né, que nos ajudam também, né, para formar todo o nosso sustento para a gente estar no campo. Então, por isso que a gente passa a maior parte do tempo viajando, porque a gente está visitando essas igrejas. Então, orem por isso. Próximo, a questão do carro. Eu acho que aquela foto do carro passou, seria depois desse agora, mas tudo bem, já falei, está falado. E o QR Code para o nosso grupo de oração. Se você quiser fazer parte de um grupo de oração aqui da primeira igreja, tá bem? Você pode entrar, fazer parte, se cadastrar. Nesse grupo é só a gente que vai mandar mensagem, tá bom? Você não vai poder dar bom dia, boa tarde, boa noite para a gente, tá bom? Só no privado você pode, mas nesse grupo só a gente manda mensagem e ali você vai poder receber os nossos pedidos de oração. Amém? Amém. Falei demais, né, amor? Você está ansiosa para pregar, né? Vamos orar mais uma vez? Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui. Quero te agradecer pela vida da Valesca e colocar esse tempo aqui que nós estaremos falando sobre vocação, sobre chamado e missão diante do Senhor. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos aquete na Tua presença, queremos ouvir a Tua voz. Eu sei que lá fora pode estar acontecendo tantas coisas, ó Deus, e não só lá fora, aqui dentro do nosso coração também, mas aquete o nosso coração agora, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Usa a vida da Valesca também, Senhor, nós queremos ouvir o Teu Santo Espírito através dela. Fala com a gente, Senhor. Isso é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, graça e paz. Assustou aí? Estava dormindo, minha gente? Glória a Deus. Então, se você quiser adquirir o livro, ele está lá, ali na porta. Ele fala sobre essa questão da gente ficar nessa mobilidade, né, entre culturas. E também dia 17 e 18, eu e o Rodrigo vamos estar aqui na igreja falando sobre cuidado missionário. Se você está envolvido no cuidado, né, de missões, ou você pensa, ou vai descobrir hoje que tem a vocação, venha conosco, vai ser bênção.
Gente, nós vamos falar hoje sobre chamado, vocação e missão. O que significa isso? Quando a gente fala de chamado, quando a gente fala de vocação, a gente fala de missão. Se a gente contar, o Rodrigo contou um pouquinho da história dele. Ele vem nessa caminhada com Jesus, na juventude, mais próximo de Cristo. E quando ele se aproximou do Senhor, ele começou a descobrir, então, que gostaria de se dedicar integralmente ao ministério. Quando a gente começou um relacionamento de namoro, uma das coisas principais que nós consideramos é que os dois precisavam ter chamado para que a gente pudesse, então, estar junto nessa caminhada. Mas o que é esse chamado, né? Quando a gente fala de chamado aí, quando a gente fala de vocação, o que isso significa, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. As palavras chamado e vocação, as duas palavras, elas provêm do verbo kaleo, no grego, que significa chamar, convocar. E do latim vocare. Ou seja, chamado e vocação, em termos de significado da palavra, elas se relacionam, ou talvez sejam a mesma coisa, quando a gente fala dessas duas coisas. Mas antes de tudo, antes da gente começar a falar mais profundamente sobre vocação e chamado e missão, eu queria deixar bem claro que em Jesus Cristo nós somos todos chamados. Não tem essa questão, eu sou chamado, você não é. Não, todos temos chamado. E nós vamos entender melhor sobre isso. Então, todos têm chamado, e todos são chamados por Cristo para um propósito. E nós vamos conversar então. Nós vamos ver ali 1 Pedro 2, 9 e 10. Queria que você, se você quiser abrir sua Bíblia, se não tem aqui no slide, a gente pode ler junto. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, nós aprendemos aqui em 1 Pedro algumas coisas. Nós somos chamados por Deus como geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para quê? Com um propósito, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse chamado é para todo o povo de Deus. Assim, a missão de todo cristão é cumprir o chamado de Deus. Mas como que eu vou cumprir o chamado de Deus? Eu preciso entender qual é esse chamado de Deus, certo? E a missão de todo cristão, então, é viver em santidade, praticar o amor e ser testemunho de Cristo a todas as nações. Isso é para todo cristão. Não é um chamado específico só para mim ou para você. Viver em santidade. Nós somos nação santa, separados por Deus, para um propósito, para uma vida de obediência, para tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, para vencer as batalhas da carne em santidade e obediência. Todos nós, sem exceção, como filhos de Deus, somos chamados à santidade. Amém? Todos nós somos chamados a praticar o amor, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Mateus 22, a gente pode conferir essa palavra. E todos nós somos testemunha de Cristo. Atos 1:8 diz que nós somos chamados e capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não é só para missionário. Ser testemunha é o chamado de todo cristão. Isso
onde quer que você esteja. Então é importante a gente compreender que anunciar as grandezas de Deus e esse chamado de Deus para o seu povo, ele não é só uma prerrogativa do Novo Testamento. Quando a gente fala em chamado, quando a gente fala em missão de Deus, nós sabemos que desde o Velho Testamento, quando o pecado entra na terra, quando Adão e Eva pecam, Deus já tem um plano, Deus já tem uma missão de resgatar a humanidade. Ele usa o povo de Israel, ele usa Abraão, Moisés, e durante toda a história e todo o Velho Testamento, nós então podemos ver que Deus tem uma missão e compartilha essa missão com o seu povo. Então, a missão de todo cristão nesse mundo é viver o chamado de Deus para a sua vida. Nós não estamos aqui nesse mundo de forma aleatória, descomprometida. Nós somos salvos para fazer diferença. Você é salvo para fazer diferença, para ser sal e luz. Mateus 5, 13, 14. Você foi chamado para ser luz. E nós somos embaixadores de Cristo. Você sabia que você é um representante de Jesus aqui nessa terra? Aonde você estiver, todos nós temos então esse chamado. Então, quando a gente fala de chamado, a gente pode perceber que a palavra traz dois tipos de chamado. O primeiro chamado é o nosso chamado como igreja. E a gente já falou um pouquinho sobre isso. Cristo nos chama para tocar o mundo, para ser usado por Ele e para que a gente possa, no lugar dele, então, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 e 20. Fala, ide, né? Fazei discípulos em todas as nações, e eu estarei convosco. Nós não estamos sozinhos nesse chamado. Esse é um chamado para a igreja de Cristo, essa é a razão de sermos, de existir. Mas como que a gente cumpre o chamado, né, enquanto igreja? Nós precisamos entender, para que a gente cumpra esse chamado, nós precisamos entender a realidade dos campos. Você sabia que ainda existem hoje mais de 3.700 povos não alcançados no mundo? Isso representa bilhões de pessoas. E quando a gente fala de povos não alcançados, nós estamos falando de lugares onde somente de 0 a 2% de presença cristã. Em lugares assim no mundo inteiro. Quando a gente fala do continente africano, nós sabemos que temos 1.000 povos ainda não alcançados. Isso representa por volta de 350 milhões de pessoas. Muito já foi feito, mas ainda há muito por fazer. E você faz parte disso. Aqui mesmo no Brasil, nós temos ribeirinhos, nós estávamos pesquisando e ouvindo alguns missionários que trabalham com ribeirinhos, aqui mesmo dentro do Brasil. Você sabia que nós temos mais de 10.000 comunidades que não têm a presença de nenhuma igreja aqui dentro do nosso país? Nós temos 600 comunidades quilombolas no Brasil e várias tribos indígenas, cerca de 100 delas são ainda não alcançadas. Esse chamado do Senhor para nós como igreja, ele precisa ser cumprido como corpo de Cristo. Não é um chamado de um só. Nós precisamos então, enquanto corpo, bem ajustados, juntos, nos unir, para que a gente possa conseguir alcançar e que a gente possa conseguir obedecer essa grande comissão. Antes de Jesus subir ao céu, ele deixa então esse importante mandamento, esse importante chamado. E quando você olha aqui, por exemplo, quando o pastor Rodrigo estava falando sobre a realidade dos povos africanos, quantos pastores ainda nunca tiveram a oportunidade de ter nenhum tipo de treinamento bíblico? Nós temos aqui nas igrejas, na nossa igreja, o privilégio de ter a escola do discípulo. Mas isso não é a realidade entre muitos e muitos povos. Temos versão Almeida, versão internacional, versão, sei lá quantas versões da Bíblia. Dentro da África, nós temos mais de 3.800 povos. Não sei o número exato, é 800 e alguma coisa. Mas dentro da África, dentro desses 3.800 povos, nós temos também
o mesmo número ou maior de línguas. E muitas delas ainda não têm a palavra de Deus traduzida em nenhuma sequer versão. Mas nós estamos aqui, temos a versão que podemos escolher. A Bíblia nos ensina. Muita gente fala, a gente estava falando numa célula e alguém até perguntou, por que a gente está pensando lá tão longe se a gente tem necessidades aqui? Mas a palavra de Deus nos diz, né, se você olhar ali no livro de Atos 1:8, que nós devemos fazer discípulos tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra de forma simultânea. E como que a gente faz isso? É muito simples. Quando nós estamos, então, todos orando, todos contribuindo e todos testemunhando, nós estamos, então, fazendo parte desse comissionamento. Vamos falar juntos? Todos e todos. Isso aonde você estiver no mundo. Você é chamado de Deus para compartilhar e fazer parte. Mas dentro desse chamado e dentro desse corpo de Cristo, existe um chamado que nós chamamos de chamado específico, que eu gosto de usar mais a palavra vocação. Essa vocação e esse chamado específico é como você vai servir no corpo de Cristo. Como que eu me encaixo? O que isso tem a ver comigo? O que eu vou fazer? Tá bom, eu sei que nós temos obrigação e nós temos esse comissionamento pela parte de Jesus, mas qual é a minha parte? O que eu tenho a ver com isso? Além de orar, contribuir e testemunhar. Porque isso aí você já sabe, isso aí já está claro. Não precisa vir um anjo te falar que você precisa fazer isso. Isso já está claro na palavra de Deus. Agora, essa vocação pessoal, específica, ela é um processo. Ela é uma descoberta. E ela é soberana, ela é específica e ela é prática. Ela resulta, então, na prática da vocação pessoal. A vocação é a expressão de quem é você. Você sabia disso? A sua vocação nada mais é que a expressão de quem você é. Por isso que é interessante a gente entender quem nós somos em Jesus. Porque quando a nossa identidade está confusa, quando nós aceitamos e acreditamos nas mentiras do diabo para a nossa vida, isso atinge a nossa confiança no Senhor também, mas não só isso, mas isso impacta também a maneira como nós trabalhamos a nossa vocação, como nós exercemos a nossa vocação. Então, entendendo então o que é vocação, que é a prática da essência de quem sou eu. Isso tem a ver com a sua identidade, com a sua personalidade, com a sua genética, com a sua história, o ambiente que você foi criado, a cultura, a família, memórias, desafios que você já passou. Muita gente que eu conheço, que é missionária hoje, é missionária em áreas que foi o seu sofrimento na sua história. Foi problemas e dificuldades que a gente passou, muitas vezes dificuldades que nós vivemos, e que a gente vê a necessidade de alguém para ajudar e trabalhar naquela área. Então nós muitas vezes somos a resposta daquilo que nós percebemos por causa da nossa história. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e trabalham juntas para o seu propósito. Então é importante que a gente possa entender que a vocação, ela é algo que o Senhor vai trabalhando e falando e nos orientando. Não é a nossa profissão. Tem gente que confunde vocação com profissão. Para o cristão, a profissão deveria ser uma escolha em resultado da descoberta da sua vocação. Claro, você não vai descobrir tudo, como você vai trabalhar, o que você vai ser, tudo de uma vez. É um processo, como eu falei. É interessante, por exemplo, na minha história. Com 8 anos de idade, na terceira igreja batista, um missionário veio falar sobre missão na África. Aquilo impactou meu coração.
as necessidades do continente africano. E eu comecei a orar a respeito daquilo. Ali o Senhor já estava plantando sementinhas a respeito da missão transcultural. E quando eu comecei a namorar o Rodrigo, que ele compartilhou sobre o desejo dele de servir integralmente, aquilo veio no meu coração. Ah, Deus já tinha falado comigo na minha história. Tem alguma coisa a ver. A minha mãe faleceu, eu tinha por volta de 13 anos. Passamos histórias muito difíceis. Fomos atingidas, eu e minhas irmãs, na nossa identidade de uma forma muito profunda. Mas o Senhor, pela sua graça, foi nos dando vitória. Então eu pude fazer psicologia, me formei. Era algo que eu queria. Por quê? Porque, de acordo com a minha história, eu gostava de aconselhar, ajudar pessoas. Então eu fui fazer psicologia. Mas a psicologia, hoje, como missionária, ela me serve, ela é uma ferramenta abençoadora na minha vida, na vida de muitos. Mas eu não entendia. Foi só mais alguma coisa que Deus acrescentou. Psicóloga é um pedacinho da minha identidade, mas não determina quem eu sou. A sua profissão não te determina. Ela é uma ferramenta para você ser bênção nas mãos de Deus. Então, nesse processo, quando nós vamos descobrindo a nossa vocação, nós vamos descobrindo também a nossa existência, o sentido da nossa existência de uma forma mais específica. Vamos ali no 2 Coríntios 5:20 fala que nós somos embaixadores de Cristo, seja onde for que nós estejamos. E nós precisamos lembrar, ali em Mateus, fala que nós somos primeiramente chamados como sal e luz. Em Filipenses 2, tem o seguinte versículo, Filipenses 2, 14 e 16. Se você quiser abrir a tua Bíblia, diz assim, Filipenses 2, 14 e 16. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês devem resplandecer como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Resplandecer como luzeiro. O que é um luzeiro? O que será um luzeiro? Talvez o luzeiro seja um abajur, seja uma lâmpada, seja um farol. É alguma coisa que produz luz, certo? Jesus nos chama e fala para nós que nós devemos viver como luz. E nós somos luzeiros. E nesse mesmo livro de Filipenses, eu queria ler com vocês, acho que eu coloquei no slide. Tem aí Filipenses. Isso. Eu não coloquei muito pequenininho aqui, vou virar para ler junto com vocês. Não é Filipenses não, gente, é Mateus, perdão. Em Mateus 15 fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim, brilhe a luz de vocês diante de todos os homens. Eu gosto muito desse texto, que a nossa vocação tem a ver com a gente descobrir como, de acordo com os nossos dons, os nossos talentos, a nossa história, em que lugar eu vou brilhar Jesus mais. Porque se eu pegar os meus talentos e enterrar, ou eu colocar debaixo da cama, ninguém vai perceber, ninguém vai ver. Como que eu uso a minha história, a minha identidade, os meus dons, os meus talentos, para que eu seja luz de uma forma que brilhe ainda mais? Qual é a posição que eu tenho que colocar essa lâmpada para que ela brilhe a luz de Cristo?
E como que eu posso cumprir, então, essa vocação e descobrir essa vocação específica? Eu queria dar para vocês alguns passos para que a gente possa ser uma luz, um luzeiro eficaz diante de Deus. O primeiro é o seu relacionamento com Deus. Não tem como você descobrir a sua vocação sem você entender quem te criou. Ele sabe o que é melhor para você. Ele conhece. A melhor forma de você entender o seu propósito pessoal e específico é no seu relacionamento com Deus, com o seu Criador. Na oração, no jejum, na solitude, na leitura da palavra, no descanso. Você e Deus. Sem esse caminho de relacionamento com Deus, você não pode ser orientado por Ele. E aí você pode ser impactado de maneira negativa nessa descoberta da sua vocação. Esse relacionamento com Deus, passo a passo, por exemplo, quando a gente saiu da África, gente, nós levantamos sustento 2 anos para chegar em Angola. Nós entendemos que estávamos sendo chamados para ir para Angola. E a gente levantou um projeto para ir para Angola. E quando nós chegamos na África do Sul, eu estava penteando o meu cabelo, que eu olho no espelho. O Espírito Santo fala no meu coração, vocês não vão para Angola. Falei, que coisa... É uma coisa da minha cabeça. Não é verdade, isso não é possível. Deus, nós levantamos sustento 2 anos para ir para Angola. Nós trabalhamos a nossa vocação, o nosso projeto, o que a gente ia fazer lá. E aí, como assim que a gente não vai para Angola? Aí falei para o Rodrigo, ele falou, olha, pelo amor de Deus, não nem conversa sobre isso. Já pensou? Nós levantamos, falamos desse projeto 2 anos e nós, não sei, Rodrigo, mas alguma coisa está estranha no meu coração. Passaram-se alguns meses, o nosso diretor foi nos visitar. E ele falou, olha, fecharam todos os vistos ali de Angola, está tendo conflito, está com dificuldade, vocês não vão poder ir para Angola nesse momento. E Deus já estava trabalhando, mas nós estávamos em relacionamento com o Senhor. Então você vai fazendo a sua parte, você vai se descobrindo, mas o seu relacionamento com Deus é que vai orientar os seus passos. O segundo é o autoconhecimento, é você abraçar a sua história. Tem gente que fala assim, gente, eu por que eu estou passando por isso? Né? Mas as histórias, elas contribuem para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Quero contar para você a história da Luzinete. A Luzinete é uma pessoa que trabalhou na nossa casa. E ela trabalhava ajudando a limpar a casa, ajudando a cuidar dos nossos filhos. E quando, então, ela se converteu e a gente começou a discipulá-la, ela começou a perceber que ela estava muito feliz ali, trabalhando com crianças, junto com a gente, no ministério. Ela falou, eu quero ser missionária. E foi um longo processo, mas tudo que Deus foi fazendo durante todos aqueles anos... E hoje ela é missionária em Madagascar. Então o que acontece? Muitas vezes nesses processos e na sua história e na sua identidade, nos seus dons, nas suas habilidades, Deus vai trabalhando. Mas é importante você saber quem você é em Jesus, para que a sua identidade esteja firme nele. Seja orientado por Ele, nas verdades dEle, para que isso venha afetar o exercício da sua vocação. Quais são os seus talentos? Quais são as limitações? Um outro passo é você explorar as necessidades do campo. Diante do que você tem, com talento, com vocação, com habilidades, com limitações, quais são as possibilidades do que você imagina que você pode fazer? Começa a explorar os campos. Existem as viagens, né, que a gente chama de short term. A gente recebe, eu e o Rodrigo, a gente recebe jovens na fase de que terminam a faculdade, não, terminam o high school, o ensino médio. Terminam o ensino médio e vai passar 1 ano lá com a gente, antes de entrar na faculdade. E eles começam, então, a servir ali de diversas formas. E algumas coisas que eles imaginavam que eles tinham vocação, eles falavam, não era bem isso.
eu acho que não era isso. Outras que eles falavam, poxa, isso aqui eu estou gostando de fazer. Isso aqui eu acho que é interessante. Então comece a explorar. Talvez você não vá para a África, mas está convidado a ir, pode passar um tempo lá com a gente. Mas comece a explorar, a servir em diferentes ministérios, de diferentes formas. Explorem as necessidades dos campos, os desafios, o que existe de necessidade. Porque Deus te levanta para abençoar e ser resposta de problemas e desafios e dificuldades. Porque a nossa vocação é ser sal, luz e abençoar. E diante disso, nesse processo, você vai desenvolvendo as suas habilidades. Então, inclui o desenvolvimento pessoal. Num determinado momento, na minha caminhada, eu descobri que eu quero servir no Quênia. Qual é a língua do Quênia? Lá fala-se muito inglês, então eu vou desenvolver essa habilidade, vou estudar, vou desenvolver capacidade, vou buscar treinamento, vou buscar preparo. Então, esse conjunto de passos nos ajuda a desenvolver a nossa vocação. Mas quando a gente volta ali, você pode colocar o outro slide para mim, por favor? Quando nós voltamos ali, entendendo que nós somos luzeiros, não importa onde você estiver, não importa essencialmente ou prioritariamente a profissão que você vai escolher. O mais importante são esses passos na presença de Deus, para que Ele te oriente. E a sua profissão, aquilo que você vai fazer, vai ser consequência. E quando isso é consequência, isso não pesa. Quando isso é consequência, você é abençoado e você abençoa. Quando isso é consequência, nós somos luzeiros bem posicionados para brilhar de uma forma reluzente. Independente de qual estágio você esteja na sua vida, terminando a faculdade, já um profissional formado, ou você ainda está naquele processo de descoberta da sua vocação, seja onde você for, você é luz do mundo. E nós não devemos esconder essa luz. No versículo 15, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém esconde. Muitas vezes nós recebemos ataque de Satanás para que a gente não seja quem nós fomos criados para ser em Deus. Porque se ele fizer isso e nós acreditarmos nisso, nós vamos ficar igual uma luz debaixo de uma vasilha. Cheio de potencial, mas não caminhamos, porque acreditamos em mentiras. Pelo contrário, coloque-se no lugar apropriado, né? Eu falo coloque-se em vez de coloque-a, porque eu quero colocar isso para você. Se coloque no lugar apropriado que Deus tem para você. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Que nessa caminhada, nessa jornada de relacionamento com Deus, autoconhecimento, explorando os campos e as necessidades dos campos, que são muitas, imensas. Quantas necessidades? Experimentando funções, servindo, desenvolvendo habilidades e o seu potencial. Que você não perca esse foco de que você nasceu para ser nação, você é geração eleita. Você é nação santa. E você foi chamado para brilhar, seja onde for que o Senhor te colocar. Prioritariamente, se preocupe em conhecer ao Senhor. Conhecer o que Ele te deu de dons e talentos como presente. No mundo de comparação, né, a gente fala, puxa, aquele lá é muito mais talentoso que eu. Aquele lá sabe fazer uma coisa que eu não sei. Queria tanto ser o que o fulano é. E muitas vezes não enxergamos o porquê e quão precioso é aquilo que Deus deu para você de forma única e específica. Mesmo irmãos gêmeos, na mesma história, na mesma família, Deus dá algo único e específico para você, com um propósito. Seja luz, abençoe, obedeça à grande comissão,
entenda a sua parte específica, num chamado que é geral e especificamente para você. Amém? Bem-vindo a uma estrada pouco percorrida, onde homens e mulheres, cativados pelo amor de Cristo, enfrentam uma jornada que começa com um sussurro: quem irá por nós? Talvez você tenha sentido esse sussurro, mas o que vem depois? Há muito a se considerar. A vida missionária é um caminho pouco percorrido por um motivo. É um trabalho desafiador e de humildade, mas o chamado de Jesus permanece: juntar-se a Ele em sua missão de buscar e salvar os perdidos, para sair em obediência para o desconhecido, para o inesperado. Esta é uma chamada extraordinária destinada a pessoas comuns como você. Hoje, em toda a África, existem quase 1000 grupos de pessoas com pouco ou nenhum testemunho das boas novas de Jesus Cristo. Inúmeras almas mantidas em cativeiro da falsa religião, fatalismo e medo, vivendo nas sombras e sedentos pela luz. Mas Deus está trabalhando, através de sua igreja e daqueles que Ele envia. A MIAF tem centenas de oportunidades para participar deste trabalho. Desde equipes de evangelismo até equipes de apoio, somos todos fazedores de discípulos, vivendo nas comunidades africanas onde servimos. Ficamos muito tempo e nos aprofundamos. Trabalhamos em equipe. Somos aprendizes, parceiros, proclamadores, servos. Nós amamos a cultura e amamos as pessoas. Nós vamos a alguns dos lugares mais difíceis, botas no chão e nossa suficiência em Cristo. É um chamado extraordinário, uma vida de fé simples e convicção ousada, oferecida e gasta para a glória de Deus na África. A Grande Comissão é um convite a tudo isso. E se você aceitasse? E se os anos que você der forem os melhores da sua vida? Caminhe conosco e veja onde a humilde obediência ao chamado de Deus pode levá-lo. Em um continente de culturas ricas e belezas de tirar o fôlego, na vida de pessoas que desejam conhecer o amor de Deus.